O Império Romano foi o período da história de Roma que se iniciou com a nomeação de Otávio Augusto no ano 27 a.C. e termina com o fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., que marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Aqui vai a história do Império Romano. Eu sou o narrador, e sejam muito bem-vindos a um grande mistério. Crise da República. A fase do Império Romano foi consequência da crise que Roma enfrentou nos 2 últimos séculos da República. Essa crise deu-se por meio de convulsões sociais, revoltas de escravos, mas, sobretudo, por disputas de poder que levaram a guerras civis. A expansão territorial que Roma passou durante o período republicano resultou no surgimento de novas demandas políticas que reivindicavam certa centralização do poder. A historiadora Mary Beard afirma que a expansão territorial romana, por meio da anexação territorial das províncias, termo usado para definir as regiões conquistadas, criou debates no interior da política romana a respeito da administração do império e questões sobre o poder partilhado. Assim, o poder que estava nas mãos do Senado passou a ser questionado. Além disso, os generais romanos que participavam das campanhas de conquista de Roma ganharam popularidade e passaram a ter ambições políticas. Isso está relacionado principalmente com a profissionalização dos exércitos em Roma no século II a.C., o que contribuiu para que os militares se tornassem figuras realmente importantes. A disputa pelo poder gerou guerras que desestabilizaram o império, fazendo com que fossem criados os triunviratos como forma de conter as disputas. Existiram 2 triunviratos no final da República Romana, e ambos resultaram em novas guerras, novamente pelo controle do poder. O primeiro triunvirato viu Júlio César emergir como vencedor da disputa com Crasso e Pompeu. Em 46 a.C., ele se tornou ditador vitalício, possuindo plenos poderes sobre Roma. Júlio César foi assassinado por membros do Senado em 44 a.C., e foi necessário formar um segundo triunvirato, composto por seus apoiadores. Esse triunvirato foi formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido e também resultou em guerra. Ao final dessa disputa, Otávio saiu como vencedor. Por mais que alguns membros do Senado não quisessem abrir mão de seu poder político para dar espaço a uma figura centralizadora, como um imperador, não houve saída, pois Otávio, ao vencer a disputa contra Marco Antônio, tornou-se poderoso demais. Além disso, ele passou a contar com o apoio do povo, algo importante nesse período. Isso fez com que o Senado desse poder absoluto para Otávio, transformando-o em príncipe senatus, isto é, o primeiro dos senadores, dando-lhe poderes exclusivos sobre o Senado. Posteriormente, Otávio recebeu o título de imperator, o que correspondia ao posto de comandante em chefe dos exércitos romanos, e, por fim, recebeu o título de Augusto, que lhe dava uma conotação sagrada, tornando-o figura alvo de veneração religiosa. Governo de Augusto. A ascensão de Otávio, e a quantidade de títulos que ele recebeu do Senado transformaram-o em uma figura com poder centralizado. Na prática, os historiadores entendem esse acontecimento como o fim da República Romana, pois o poder concentrado nas mãos do Senado foi transferido para as mãos de Otávio. Apesar dos poderes irrestritos dignos de um imperador, Otávio tinha grande habilidade política e comandava o império mantendo a aparência política do período republicano. Seu reinado ficou marcado como um período de grande estabilidade política, além de prosperidade econômica e paz interna. A manutenção da paz interna e a estabilidade política permitiram que a agricultura passasse por um grande desenvolvimento e que, consequentemente, a economia romana melhorasse. Isso porque, apesar de possuir poderes absolutos, Otávio não desafiou o Senado e tampouco retirou seus privilégios. Ele também concedeu benefícios para as tropas romanas por conta de seus serviços prestados e realizou melhorias no sistema de cobrança de impostos. Essas e outras medidas criaram uma estabilidade política e social que permitiu o desenvolvimento econômico em Roma. Entretanto, além da estabilidade interna, o sucesso nas campanhas militares externas ocasionou a obtenção de novas riquezas e novos escravos, este último, um item crucial na economia romana. No quesito militar,
Otávio ficou famoso por conquistar novas terras para o Império Romano e também por resguardar as fronteiras romanas das ameaças que estavam no limes, os limites do território. A segurança das fronteiras romanas contra os povos bárbaros, como os romanos chamavam os povos que habitavam além das fronteiras, era fundamental para a sustentação do império. Com a economia em alta, Otávio deu início a uma campanha de revitalização de Roma e de apoio aos artistas. Tanto nessa cidade quanto em outros locais do império, Otávio ordenou a construção de uma série de importantes construções, como estradas, banhos públicos, aquedutos, etc. A realização dessas obras era uma forma de garantir a fidelidade das províncias ao imperador. A quantidade de obras realizadas a mando de Otávio em Roma levou-o a exaltar-se, afirmando que, quando ele assumiu o posto, havia encontrado uma cidade feita de argila e que, em seu reinado, transformou-a em uma cidade de mármore. No entanto, apesar dessa prosperidade, ele também enfrentou problemas nos campos militar e político. A prosperidade e a política iniciada por Otávio ficaram conhecidas como Pax Romana, Paz Romana, estendendo-se por aproximadamente 200 anos e sendo finalizada apenas com a morte de Marco Aurélio. Em 180 d.C., Otávio faleceu em 14 d.C., aos 76 anos de idade, e indicou seu filho adotivo, Tibério, como sucessor. Características do Império Romano. Na fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham mando político, militar e religioso sobre todo o território romano. O tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, responsável pela administração de todo o império, pelo exército, responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquistas, e pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas regiões. A economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas. Sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas constante. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e as suas riquezas. Dinastias e imperadores do Império Romano. A fase imperial romana, como mencionado, estendeu-se de 27 a.C. até o ano de 476 d.C. Ao longo desse período, diversos imperadores passaram pelo comando romano e foram agrupados pelos historiadores em 4 dinastias que existiram de 27 a.C. até 235 d.C. Após o último imperador da dinastia Severa, Alexandre Severo, ter sido assassinado, os historiadores consideram que se iniciou a crise do século III d.C. Dinastia Júlio-Claudiana, 27 a.C., 68 d.C. Dinastia Flaviana, 69, 96 d.C. Dinastia Neva Antonina, 96, 192 d.C. Dinastia Severa, 193, 235 d.C. Dentre todas essas dinastias, destacaram-se os imperadores Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Marco Aurélio, Caracalla, Geta, Alexandre Severo, entre outros. Nero, por exemplo, tornou-se famoso na história por ter sido acusado como responsável por um incêndio de grandes proporções que atingiu Roma em 64 d.C. Crise do Império Romano. A partir do século III d.C., os historiadores consideram que se iniciou o período de crise do Império Romano. A primeira manifestação dessa crise deu-se na economia, que demonstrou sinais de enfraquecimento. Isso porque, ao longo do período imperial, a dependência da economia romana, sobretudo na porção ocidental do império, do trabalho dos escravos tornou-se excessiva. Isso porque, com a expansão territorial,
houve um grande fluxo de escravos sendo enviados para trabalharem no império. Isso tornou o sistema escravista romano dependente das guerras de expansão, e quando os conflitos tornaram-se mais defensivos do que ofensivos, a capacidade de obtenção de escravos caiu drasticamente. Sem a quantidade de escravos suficientes para atender às demandas do império, a economia estagnou-se. Além disso, a dependência desses trabalhadores fez com que a capacidade técnica da produção de riquezas não evoluísse, o que manteve a produção baixa. Com a estagnação da economia, a situação agravou-se e o império passou a não ter dinheiro suficiente para a administração de todas as demandas. Uma forma de solucionar a falta de recursos era diminuindo as tropas militares, responsáveis por consumir grande parte das verbas, e aumentar impostos. A primeira forma deixava as fronteiras desprotegidas e suscetíveis a serem invadidas, já a segunda causava a indignação do povo, instigando revoltas pelo império. Foram realizadas algumas medidas com o intuito de reformar o império, e assim, foram decretados congelamentos de preços, divisão do império em duas partes e até a transferência da capital de Roma para Constantinopla. A divisão do Império Romano aconteceu em 395 e deu origem ao Império Romano do Ocidente, sediado em Roma, e ao Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. Entretanto, nenhuma dessas reformas solucionou os problemas existentes. Para agravar a situação, a corrupção e a disputa pelo poder em Roma contribuíram para desestabilizar o império, que estava no caminho do desmoronamento. O fator que teve peso decisivo no fim dele foram as invasões germânicas, que começaram a acontecer em larga escala a partir do século III d.C. Invasões germânicas. Os germânicos eram povos que habitavam além da fronteira norte do Império Romano, nas terras conhecidas como Germânia. Esses povos começaram a migrar por diversos fatores especulados pelos historiadores, como a procura por terras e clima melhores para poderem sobreviver, e alguns migravam simplesmente porque fugiam de outros povos em migração. De toda forma, movimentavam-se inúmeros povos germânicos, como francos, alamanos, suevos, ostrogodos, saxões, vândalos, érulos, etc. Todos eles migravam para o interior do Império Romano, e como Roma tinha diminuído a sua quantidade de militares, suas fronteiras ficaram desprotegidas. Os problemas militares e econômicos e as invasões germânicas aconteceram ao mesmo tempo. Assim, Roma foi incapaz de proteger suas terras, que começaram a ser invadidas por diversos desses povos ao longo dos séculos III, IV e V d.C. A própria cidade de Roma sofreu com a situação, pois, em 410, os visigodos saquearam a cidade, e, em 476, os érulos, liderados pelo rei Odoacro, invadiram-na e destituíram o último imperador romano, Rômulo Augusto. Depois disso, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se, e as terras que faziam parte dessa porção foram ocupadas por diferentes povos germânicos. Nesses locais, a mistura da cultura germânica com a cultura latina resultou em profundas transformações e inaugurou o período da Idade Média. A parte oriental transformou-se no Império Bizantino e existiu até 1453. Caso queria aprofundar-se nesse movimento migratório que ajudou a selar o destino de um dos maiores impérios da humanidade. Ainda há muitas outras histórias a serem contadas, mas por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixe o like, e até a próxima.